O primeiro passo para a gente estar resolvendo a questão é o seguinte, nós vamos botar os dados da questão. Então aqui tem uma área inicial de 1 metro quadrado a 20 graus Celsius. É aquecido até atingir 100 graus Celsius. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Temperatura final, 100 graus Celsius. Qual é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura, 80 graus Celsius. O alfa, se a gente for olhar, todo está em graus Celsius a menos 1. Tudo bem? Aqui, e a variação, uma placa de metal de área de 1 metro quadrado a 20 graus Celsius, aqui você até atingir 100 graus Celsius, apresentando uma variação de 35,2 centímetros quadrados em sua área. Ou seja, ΔA igual a 35,2 centímetros quadrados. O metal que constitui essa placa é o... Então, ele está pedindo para a gente o alfa. O alfa, o que queremos descobrir. Porque se a gente achar o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, a gente vai estar olhando aqui na tabela e a partir disso nós vamos estar falando qual elemento que vai ser feito. Tudo bem? Então, perceba o seguinte, que a variação da área ele forneceu para a gente em quê? Em centímetros ao quadrado. E olha também a área, ele está em quê? Em metros quadrados. Então, as unidades estão no mesmo sistema? Não estão no mesmo sistema. Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que deixar tudo em metros quadrados. E como que a gente passa centímetro quadrado para metro quadrado? Se a gente fosse passar de centímetros para metros, a gente estaria fazendo o quê? Dividindo por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Só que aqui a gente não está passando de centímetros para metros, a gente está passando centímetros ao quadrado para metro ao quadrado. Centímetro ao quadrado, vocês concordam comigo que é centímetro vezes centímetro? Então, olha só, nós vamos ter que passar duas vezes. Se nós vamos ter que passar duas vezes centímetros para metros e centímetros para metros, então esse pedaço muda para cá e esse pedaço também muda para cá. Então aqui vai ter que dividir por 100 e dividir por 100 duas vezes, ou seja, multiplicar por 10 a menos 2 e multiplicar por 10 a menos 2. Por que isso? Porque nós estamos trabalhando em duas dimensões, tudo bem? Então nós temos aqui uma área que temos que passar de centímetros para metros. Então, toda vez que a gente for passar de centímetro ao quadrado para metro ao quadrado, a gente vai estar multiplicando por 10 a menos 4. De centímetros para metros, 10 a menos 2. Aí você pode vir aqui e de centímetro cúbico para metro cúbico, a gente multiplica por 10 a menos 6. Aí você pode ter a seguinte dúvida, você pode pegar e falar o seguinte: professor, eu não entendi muito bem esse 10 a menos 2 aqui. Você pode me explicar? Explico. Vamos lá. Como que ele funciona? É o seguinte. De centímetros para metro, todo mundo já sabe, todo mundo viu bem que é só dividir por 100. Então, se você tem aqui um número divididos por 100, você tem aqui 1 sobre 10 ao quadrado. Tudo bem? Então, esse número, quando está no denominador e quando ele vier para o numerador, ele vai vir com o expoente negativo. É por isso que quando a gente passa de centímetros para metros,
a gente multiplica por 10 a menos 2. E se for de centímetro ao quadrado para metro ao quadrado, que é justamente o objetivo da nossa questão, a gente vai multiplicar por 10 a menos 4. Ou seja, a variação da área vai ser 35,2 vezes 10 a menos 4 metro ao quadrado. Eu sempre prefiro que você multiplique aí por 10 a menos 2 ou multiplique por 10 a menos 4, quando estiver passando de centímetro para metro ou de centímetro ao quadrado para metro ao quadrado, porque já está em notação científica, tá? Fica muito mais fácil, vocês erram muito menos em conta. Tudo bem? Então, feito isso daqui, todas as unidades já estão no sistema, nos seus devidos sistemas, do mundo coerente. Nós vamos escrever a equação ΔA igual a área inicial vezes beta vezes ΔT. A gente tem que lembrar que o beta vale 2 vezes alfa, tudo bem? Então, ΔA vai ser A0 vezes 2 vezes alfa vezes ΔT. Beta é o coeficiente de dilatação, tá? Superficial, e o alfa é o coeficiente de dilatação linear. Então, ΔA vale 1. Opa! ΔA vale 35,2 vezes 10 a menos 4. A0 vale 1 vezes 2 vezes alfa vezes ΔT, que vale 80. Pronto, agora é só fazer continha, certo? Então, alfa vai ser 35,2 vezes 10 a menos 4. A gente vai dividir 80 vezes 2, 160. 160 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai dividir por 160. Aí agora é só matemática. O que você pode fazer para facilitar a sua vida é o seguinte. Você pode pegar 35,2, você pode vezes 10 a menos 4, você bota aqui, ó, 16 vezes 10, tudo bem? Aí você divide 35,2 por 16, tá? Vai dar 2,2 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 1. Professor, por que 10 a menos 1? Aqui, ó, ele tem um expoente 1, certo? Está positivo no denominador. Quando vier para o numerador, ele vai vir negativo. Então, alfa vai ser igual a 2,2 vezes 10 a menos 5. Mas se a gente olhar aqui, a gente tem 22. Então, o que a gente faz? A gente bota aqui, anda com a vírgula uma casa e acrescenta aqui mais um número. 10 a menos 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, o elemento que corresponde vai ser o alumínio, letra D.